Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, de plano, senhora presidente, eu julgo oportuna uma constatação que vai balizar todo o meu pronunciamento neste grande expediente. O debate político no Brasil está doente. Está doente porque contaminado por uma superficialidade que decorre desta polarização que nos distancia da agenda do futuro. O mundo está discutindo o processo de hackeamento cerebral e o Brasil discute se as pessoas devem ou não andar armadas. Alimentando-se do ódio que vulgariza argumentos e fragiliza o nível do conteúdo da linguagem, o debate político brasileiro hoje é uma potente usina de produção de ideias enlatadas, cheias de nada, vocalizadas febrilmente por personagens cujos perfis oferecem um generoso cardápio à psiquiatria. De um lado, os donos da verdade, de outro, os proprietários de certezas absolutas. No meio deles, deslocados no canto da sala e já desconfiados de que não são bem-vindos à festa, os aprendizes que confessamos limitações na busca de saber decifrar com responsabilidade e escrúpulo os fenômenos que impactam a vida em sociedade. Nesse caminhar, a sombra da patologia discursiva que segrega brasileiros de todas as regiões drena a energia cívica do povo, subtraindo do país a oportunidade de enfrentar o que realmente importa. E é muita coisa o que importa. O terreno está tão infértil para semear ideias construtivas que nos últimos tempos o único fenômeno capaz de unir a direita e a esquerda foi o meteoro já desmanchado pela atmosfera tóxica em que vivemos, um meteoro chamado Caneta Azul. E isso tem tudo a ver. A qualidade do debate político brasileiro não está distante do nível do talento poético de Manuel Gomes. O triunfo da mediocridade na política brasileira é um fato tão inquestionável que até os medíocres o reconhecem, tamanha sua evidência. Não se trata de postular aqui, em um rasgo de elitismo arrogante, cultura e erudição dos que protagonizam o espaço público da representação popular. O que se pede, o que se postula é postura, é posição, é visão estratégica, é compromisso radical com uma agenda corajosa de transformação do país para capacitá-lo a enfrentar os desafios das próximas décadas. O estapafúrdio não é privilégio dos políticos, mas das próprias ideias. Terra plana de uma direita estranha que flerta com o folclore, o passadismo da esquerda que traduz a sua total inabilidade para sair do labirinto deste mundo tão complexo. Os pobres comuns mortais que constituem a grande maioria do povo brasileiro estão entre a olavização esquizofrênica de um conservadorismo obtuso e o empobrecimento conceitual dos postulados de uma esquerda ainda refém de dogmas tão sedutores quanto a fome estampada no rosto de uma criança. E o centro? O centro está sem centro e por isso sem noção do que é e poderá vir a ser. Busca, é verdade, o centro, aqui e ali, encarnar um perfil capaz de enfraquecer a musculatura política dos extremos. Sem sucesso, porém, até agora. Uma vez que cambaleia entre um moralismo udenista de odor pestilento, que não engana mais ninguém, e um frouxo discurso reformista econômico. Enfim, ao menos por hora, a agenda propositiva do centro
no espectro político brasileiro é uma folha de papel em branco. Neste terreno, a única semente que brota é a extravagância política, geradora de uma sensação que leva alguns a acharem que estamos vivendo uma realidade paralela, onde o surreal é normal e o absurdo corriqueiro. Enquanto nos afundamos no pântano dos ódios que escravizam mentes, condicionando práticas políticas e comportamentos sociais, o Brasil vai sendo empurrado para baixo do tapete. Afinal, é nítida a impressão de que o primeiro móvel que anima as forças políticas não é o país, mas a conquista, a busca, a ocupação, a preservação e o agigantamento do poder. Tudo por ele, tudo para ele e a pretexto dele o poder. Eu sei que fato como esse é um fenômeno natural e ordinário nas refregas políticas. Ocorre, porém, que não vivemos um momento político natural e ordinário, impondo-se tomadas de posição extraordinárias que transcendam os limites do tabuleiro. Não vai dar certo se todas as forças políticas expressivas da nação não remarem no mesmo sentido. O problema é que estamos em um barco onde metade rema para frente e a outra para trás. Tudo pela contingência da luta pelo poder, nada pelo Brasil. E o mais grave, as duas principais lideranças políticas do país, e não preciso nominá-las, parece que incentivam, estimulam e fazem crer que dependem desta divisão para se manterem politicamente vivos. Isto vai acabar mal. Preso a um pêndulo que alterna amor e ódio entre os dois principais personagens políticos, chegará o dia, espero que breve, em que o pobre comum mortal irmão brasileiro se indagará se esta incapacidade dos dois de construir consensos estáveis com a maioria da sociedade não é desejada por ambos. Enquanto este dia não chega, continuaremos a viver em um país que na linguagem psiquiátrica está bipolarmente transtornado, sobretudo porque nada indica que os dois discursos que dominam a consciência do país vão civilizar suas mensagens. Enfim, tudo leva a crer que os próximos anos serão de crescente radicalismo com todas as nefastas consequências. Este Israel e Palestina aqui dentro do Brasil já está corroendo o nosso futuro, sem dizer que o presente há tempo se mostra mal-humorado com esta novela entre os dois flancos. Parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos não conseguem dialogar 5 minutos sobre política sem quase chegar às vias de fato ou xingamentos com rupturas na relação. Falta pouco para os primatas da política fazerem o mesmo com pessoas. Entre lá e cá, insisto, o Brasil está no meio, e o fato é que está devagar, quase parando. A sensação é de angústia, uma angústia coletiva que propicia o surgimento de várias espécimes extravagantes da fauna política. E o pior, alguns são levados a sério, e tanto maior audiência conquistam, quanto mais insólitas as bandeiras que levantam. A mais recente, neste teatro do absurdo, é o sequestro da Constituição Federal pelo desejo contingente de organizações de militantes virtuais tão agressivos quanto intolerantes, movidos assustadoramente pelo fanatismo de pautas antidemocráticas. Grave, algumas de suas bandeiras são flamejadas até pela mídia tradicional. Essas milícias das redes sociais, organizadas em formato quase paramilitar, se fortalecem quando amedrontam agentes políticos, constrangendo-os a se submeterem aos seus comandos. Claro, para isso muito contribuem a fragilidade moral e de caráter dos alvos, estes sempre prontos a vestir a fantasia de ventríloco político das hordas digitais. São, em regra, agentes políticos sem fibra, não apenas porque oportunistas, mas porque sempre se dispõem a traficar suas consciências prostituídas para não se indispor com aquilo que supõe ser a maioria.
Para os que se impõem a vergonha da condição de eco das vozes alheias, despersonalizados que são, com prejuízo de suas próprias convicções, recomenda-se um pouco de Edmund Burke, quando se dirigiu aos eleitores de Bristol, há 245 anos, enfrentando o seguinte dilema: o que deve fazer um político quando os seus eleitores pedem que ele vote algo que atenta contra a sua convicção, que atenta contra os valores de sua consciência? Então diz Edmund Burke, aspas, certamente deve ser a maior felicidade e glória de um representante eleito viver a mais estreita união, na maior correspondência e na mais irrestrita comunicação com seus eleitores. Os seus desejos devem ter uma grande importância para ele, a sua opinião um alto respeito, os seus interesses a sua mais extremada atenção. É seu dever sacrificar o seu repouso, seus prazeres e suas satisfações às dos eleitores, e acima de tudo e sempre, dar preferência aos seus interesses sobre os seus. E destaca Edmund Burke, entretanto, a sua opinião sincera, o seu julgamento maduro, a sua consciência, ele, o eleito, não deve sacrificar pelos eleitores nem por nenhum homem ou grupo de homens. O representante de vocês deve a vocês não apenas o trabalho dedicado, mas por igual o seu julgamento pessoal. E ele trai vocês, ao invés de servi-los, se sacrificar este julgamento pela opinião de vocês. E conclui Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo, instruções impositivas que o representante fica obrigado a cegamente obedecer, defender e votar, ainda que contrária à clara convicção da sua consciência e julgamento, é uma tese que brota de um erro fundamental sobre a ordem política e constitucional. Assim, senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, não é preciso mais argumentos para expor o grau e a natureza da violência que testemunhamos nestes tempos, quando agentes públicos, especialmente do Poder Judiciário e do Legislativo, exercendo legalmente suas funções, mas apenas porque eventualmente não se posicionam em sintonia com determinados grupos de pressão que vicejam no mundo digital, são impiedosamente expostos e consumidos na fogueira totalitária dos juízos sumários e superficiais. Alguns vão além do lixamento moral, incitam publicamente a violência física. A mais recente, pasmem, partiu de uma advogada que incitou a prática de estupros e homicídios contra filhas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Realmente, o paradoxo é incômodo. A inteligência científica do ser humano utilizada para expor a barbárie grotesca dos mais abjetos sentimentos do mesmo ser humano, evoluídos na tecnologia, rudimentares no comportamento moral. Eu ocasionalmente pago também o preço da incompreensão de alguns e da ira de outros, quando anteponho à grita dos insensatos os meus juízos de consciência. Jamais, porém, o fiz sem antes estudar profundamente os temas, garantindo-me a necessária paz de espírito para sustentá-los com razoável preparo técnico. Já desagradei esquerda e direita com os meus votos e pronunciamentos, mas jamais fui desleal com a minha consciência. Aplaudi e hoje continuo aplaudindo os méritos de agentes públicos quando, agindo em respeito à lei, investigaram, acusaram, processaram e condenaram os malversadores de dinheiro público, recuperando bilhões de reais aos cofres do Estado brasileiro. Por outro lado, não me acovardei, não me quedei silente diante do surgimento de provas até agora não devidamente contestadas, que atestam, diante de uma nação constrangida, que alguns agentes públicos, em total afronta às leis, vestiram a capa de justiceiros, enfiando as mãos na mesma lama de sujeira e ilicitude que cobria os delinquentes de colarinho branco. Deplorável neste cenário a condescendência de parcela da sociedade
e dos próprios órgãos de justiça para com as não refutadas provas de ilegalidades praticadas por agentes de Estado na persecução penal. Esta leniência, espécie de passapano imoral e criminoso, posto que tipifica o crime de prevaricação, custará muito caro ao Brasil, caro em todos os sentidos, e não sairá barato a biografia dos complacentes. A história não os perdoará. De igual forma, a história será implacável na condenação dos que, diante da primeira ventania política, já querem se desfazer da Constituição, como se trocar de carta magna fosse igual trocar de roupa. Em uma perspectiva histórica, a nossa Constituição ainda é adolescente, sequer foi potencializada ou amadurecida e já querem sepultá-la sob o hediondo argumento de que é generosa em direitos e parcimoniosa nos deveres. Entretanto, ignoram ou fingem ignorar que a Constituição dos Estados Unidos da América tem 7 artigos e 27 emendas, sendo que mais de 1/3 delas, as emendas, precisamente as 10 primeiras, dispõem justamente sobre direitos. A famosa Carta de Direitos, Bill of Rights, e ela, a Constituição americana, resiste há mais de 200 anos. Portanto, urge denunciar com ênfase a natureza política desta ideia. A convocação de uma Assembleia Constituinte é golpe de Estado. Por trás desta ameaça é possível entrever o caráter totalitário dos métodos empregados por determinadas manifestações de grupos cada vez mais barulhentos nas redes e fora delas. Como é que funciona a lógica? É assim: se não está conosco, tire-o de campo, ainda que para isso seja necessário romper com a ordem legal e democrática. Assim foi quando o Supremo Tribunal Federal passou a protagonizar julgamentos impactantes de que a criminalização da homofobia e a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal são exemplos mais eloquentes, que imediatamente se formaram correntes vociferantes, pregando simplesmente fechar a corte. E o mais recente episódio, que corrobora o totalitarismo de algumas demandas, este último estimulado até por agentes políticos eleitos graças ao voto popular, é a declaração de guerra pessoal a alguns ministros da Suprema Corte, pedindo-lhes a cabeça, o cargo e o impedimento constitucional, não porque praticaram crimes, não porque incorreram em infrações administrativas, mas só pelo fato, e somente pelo fato, de que julgaram contrariamente às expectativas de determinados grupos. Se esse tipo de reivindicação não tem roupagem tirânica e totalitária, sugere-se então modificar o significado das palavras e dos conceitos sedimentados pela ciência política. Neste contexto, chega a ser intuitivo que o cenário tende a se tornar mais passional com o restabelecimento da liberdade do ex-presidente Lula. Por isso mesmo, o grau de maturidade dos dois principais líderes políticos do país será posto à prova. Se ambos descambarem para manifestações de hostilidade mútua, certo é que serão copiados por seus seguidores nas ruas, e o Brasil sangrará pela imprudência dos dois. A quem interessará acender o pavio da desagregação do nosso povo? Só os fatos dirão e a história denunciará. Fato é que neste instante de quase ebulição política, interessa ao Brasil combater a febre emocional das ruas, das redes e das instâncias políticas para a salvaguarda da paz nacional. Para tanto, o exemplo de temperança deve partir daqueles que lideram, e não dos liderados, porque os liderados apenas reproduzem o exemplo de seus líderes. Chega a ser uma platitude afirmar que os desfechos autoritários começam com o enlameamento da reputação da atividade política. Mas a questão que se coloca é outra. Quem ganha? Quem ganha com o aviltamento da política? Há quem diga ser a imprensa. Eu discordo. A imprensa não ganha, porque se a política sucumbir, a tirania vingará, e a sua primeira vítima é quem domina a liberdade da palavra. Outros sustentam que quem ganha é o mercado.
sob o argumento de que a política é a única força capaz de decidir e atentar contra seus interesses. Eu também resisto a este argumento. Resisto a me solidarizar com este pensamento, afinal, nenhum mercado prospera onde não haja liberdade. E a política debilitada é o primeiro sinal de um regime liberticida. Deixemos, pois, de atribuir aos outros as forças externas e nunca identificadas, problemas que são da própria política e dos políticos. O exemplo deve partir da própria política. É, pois, pelo caminho da política e não de sua negação que haveremos de cultivar como dever permanente a democracia como valor inegociável para a superação das crises que a debilitam. Com elas, as crises, vamos aprender a evitar as suas recidivas e, mais importante, explorar as oportunidades que as suas entranhas anunciam. Senhor presidente, senhora presidente, Soraya Manato, querida e combativa deputada federal, eu não vou mais causar enfado aos que me ouvem, codificando aqui de forma exaustiva males que historicamente desafiam o país, até porque são de comum sabença. Eu entendo apenas relevante destacar que, ao menos no atual caso brasileiro, James Carville erra. Não é a economia, estúpido, mas a política. É a política que hoje constitui o grande problema do país. Superar o problema político é o grande desafio desta década. Mas com ódio e polarizados do jeito que estamos, o retrocesso é inevitável. Portanto, que a política seja politizada para salvar a própria política da desgraça de morrer pela força bruta de suas próprias mãos. Porque o historiador Leandro Carnal foi muito preciso ao perceber que o ser raivoso é sempre um indivíduo machucado e frágil. A raiva é um medo, a raiva é uma máscara. O debate político brasileiro, hoje, rasteja quase paralisado em um terreno infértil, porque muitos dos seus protagonistas mascaram os seus medos com a raiva que fabrica inimigos como única forma de serem vistos e ouvidos. Por isso é que quebram placas, por isso é que destroem quadros, como se estivessem sustentando tese. Eu encerro ancorado na esperança. A esperança de que não precisemos aprofundar este impasse com o sacrifício dos valores democráticos, e que, inspirados neles, os valores democráticos, consigamos superar este momento, direcionando a política não para a direita, não para a esquerda, mas para o nosso destino comum, que tem nome. O nosso destino comum se chama Brasil.